Muitas das antigas civilizações não tinham uma linguagem escrita. Mesmo aquelas que já o faziam, não tinham o hábito de escrever manuais de instrução ou manuscritos técnicos para acompanhar suas tecnologias. Por causa disso, muitas vezes não conseguimos entender suas realizações ou como as tecnologias antigas funcionavam. Em alguns casos nem sabemos como ou por que foram inventadas. Tudo o que podemos fazer é admirar os feitos do passado, e é exatamente o que faremos neste vídeo, em que iremos conhecer tecnologias perdidas e incríveis achados arqueológicos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Templo Kedashwara, Índia. O Templo Kedashwara é uma estrutura da era Hoysala, na cidade historicamente significativa de Heolbidu, em Karnataka, na Índia. O templo foi construído pelo rei Hoysala Virabalala II e sua rainha Kataladevi, entre 1190 e 1220, e foi designado como monumento de importância nacional pelo Serviço Arqueológico da Índia. Embora a principal divindade adorada seja Shiva, os frisos e painéis em relevo representam também as lendas de Vaishnava. O templo é classificado como um trikuta, por ser uma estrutura com 3 santuários. Apenas o santuário central tem uma torre, enquanto os santuários laterais estão praticamente escondidos atrás das maciças paredes externas. Como é típico nos templos de Hoysala, a entrada e os salões contam com pilares torneados e polidos, com desenhos geométricos incríveis. Ainda é um grande mistério como pilares tão grandes e precisamente elaborados foram feitos, já que a tecnologia do torno, para pedras de uma escala tão grande, não existia naquela época. E mesmo que tal tecnologia avançada estivesse disponível, ainda seria uma maravilha como os desenhos foram perfeitamente esculpidos nas pedras, com complexos padrões geométricos. Toda a construção é quase impossivelmente elaborada, e no entanto aqui está, como um testamento duradouro para seus construtores do século XII. Número 7. Prisão de Pedra, Peru. Existem locais históricos incríveis em todo o Peru, muitos dos quais datam de milhares de anos. Portanto, não é surpreendente que alguns deles sejam esquecidos, exceto pelos visitantes mais bem informados. Quase ninguém conhece a Prisão de Pedra, na pequena cidade de Akira, nas montanhas peruanas, mas definitivamente é um local intrigante. Ninguém parece saber exatamente quando a prisão megalítica foi criada. Nos tempos pré-hispânicos, o local servia como o Aka ou santuário, onde eram adoradas as entidades celestes como o Sol, a Lua e as estrelas. Dizem que os Incas o consideravam um santuário de transcendência. Posteriormente, ela foi usada pelos primeiros invasores espanhóis, que queriam manter o povo Inca fora do caminho, enquanto eles tomavam suas terras e riquezas. A sofisticação e qualidade das portas e câmaras sugerem que esta é uma estrutura muito antiga. A tecnologia de modelagem de pedra necessária para criar essas aberturas e detalhes nas rochas, em formas tão precisas, não deveria existir na época em que a construção foi feita, porém lá está ela. Este possivelmente é mais um exemplo de tecnologia antiga que se perdeu ao longo dos anos. Número 6. Portas de Pedra de Hampi, Índia. Retornamos agora à Índia, para o fascinante conjunto monumental de Hampi, que em um passado distante já abrigou a segunda maior cidade do mundo. As portas de pedra de Hampi são um magnífico par de portas monolíticas, que outrora serviam de entrada ao recinto real. O recinto real, como o nome indica, era o local onde vivia e governava o rei do Império Vijayanagara. As impressionantes portas de pedra, localizadas no recinto real, teriam feito parte das formidáveis fortificações nas ruínas de Hampi. A área era protegida por paredes duplas, e tinha 3 entradas. Acredita-se que cada entrada tinha portas maciças para oferecer proteção, e as fascinantes portas de pedra teriam pertencido à entrada norte da fortificação. Apesar do fato de que as maciças portas não estão mais conectadas a nenhum edifício, e não estão mais funcionando de forma alguma, elas continuam a gerar muito interesse entre os turistas. As pessoas viajam por quilômetros apenas para ver as portas, que são consideradas um impressionante elo físico com o passado glorioso da região. As portas monolíticas são primorosamente esculpidas, e exibem a habilidade dos artesãos da era Vijayanagara.
O que intriga os cientistas é como as portas de pedra poderiam ter funcionado. Que tipo de dobradiça poderia ter suportado seu enorme peso? E como eram abertas ou fechadas? Há uma teoria que indica que eram puxadas por elefantes, mas ninguém sabe ao certo. Número 5. Pagodas de Xuantá, China. A montanha Xuantá é uma das famosas montanhas de Chengdu, localizada a 10 km a sudoeste do mundialmente famoso Resort da Montanha, na província de Hebei. É a maior área de turismo natural da cidade de Chengdu, com um tamanho total de 3.000 hectares. A montanha é coberta de árvores, e até flores em alguns períodos do ano, e o seu sopé abriga cavernas e peças esculpidas em pedra. Colinas esplêndidas, rochas escarpadas, florestas, riachos caudalosos e animais adoráveis tornam o lugar tão atraente que os imperadores da dinastia Qing, bem como importantes oficiais do império, visitaram a montanha muitas vezes e deixaram muitas relíquias culturais literárias. Não é surpresa que a montanha seja referenciada em inúmeros textos clássicos chineses e obras de arte. Você deve ter notado que continuamos nos referindo à montanha Xuantá como uma montanha singular, embora pareçam ser duas montanhas, lado a lado. Isso é uma ilusão de ótica. Pode até haver 2 pagodas, no topo de cada parte da montanha, mas as colunas de rocha são unidas como uma formação natural singular, em vez de 2. Estima-se que os pagodas tenham sido construídos mais de 1000 anos atrás. Porém, não se sabe quem os construiu, por que os fez, e nem como poderiam ter sido construídos em tal altura, no topo de colunas de rocha que certamente desfavorecem a escalada. Número 4. Cidadela de Alepo, Síria. A cidadela de Alepo, na Síria, é antiga e enorme. É uma das cidades mais antigas do mundo, com uma incrível fortaleza. Seria considerado uma realização arquitetônica impressionante se alguém criasse uma estrutura como esta nos dias atuais. O fato de ter sido construída e ampliada, desde 5.000 anos atrás, é quase impensável. Alguns sugerem que a estrutura que existe hoje pode ser rastreada até 3.000 anos atrás, mas é uma questão de debate, pois há sinais de que a cidadela foi extensivamente expandida, reparada ou alterada ao longo dos milênios. Inúmeras civilizações e culturas viveram ou fizeram uso da cidadela ao longo do tempo, incluindo os mamelucos, os aiúbidas, os gregos e os bizantinos. Infelizmente foi bastante danificada durante a Batalha de Alepo, entre 2012 e 2016. Um projeto de restauração está em andamento desde 2017, mas ainda há muito trabalho a ser feito, e não está claro quem vai arcar com os elevados custos para seu reparo. Sob a cidadela há uma série de túneis, que correm por baixo do fosso e saem para a cidade. Eles ainda não foram totalmente explorados e estudados até hoje. Número 3. Porbazin, Rússia. As ruínas de Porbazin, na região russa de Tuva, é um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos do país. Seu nome se traduz em casa de barro no idioma tuviniano, indicando sobre parte do material da estrutura, mas não para que finalidade foi construída ou como foi construída em uma ilha. Este estranho local, localizado em uma ilha no centro do lago Tsior-Hol, pode ser um remanescente do Império Uigur e provavelmente foi construído no século VIII. Porém, a identificação do propósito da estrutura é obscura. No século XVIII, quando foi descoberto, acreditava-se que eram os restos de uma antiga fortaleza ou até um palácio, mas pesquisas adicionais indicaram que é provável que o complexo tenha sido construído como um mosteiro maniqueísta. O que dificulta muito seu estudo do local é que, surpreendentemente, além dos próprios edifícios, não há sinal de atividade humana no local, e nem mesmo próximo a ele. É possível que a estrutura tenha sido construída próximo do ano 770, mas tenha sido abandonada logo após sua finalização, devido a uma perseguição religiosa antimaniqueísta. Outros sugerem que o local foi abandonado durante sua construção, devido ao desconhecimento dos construtores sobre o permafrost. Mas são apenas teorias, e o mistério ainda permanece. Número 2. Baia, Itália. A Itália não tem exatamente poucas maravilhas antigas,
mas nosso próximo incrível destino não é um dos mais famosos. Isso pode ter muito a ver com o fato de boa parte da cidade estar debaixo d'água. Esta é a antiga cidade de Baia, que desenvolveu um apelido entre os arqueólogos como a Las Vegas submersa, e está não muito longe de Pompeia e Nápoles. Quando estava em terra firme, era tida como um dos lugares mais luxuosos para se viver em todo o país. Caio Júlio César já teve uma grande vila em Baia, assim como o imperador Adriano. Eles foram atraídos para a cidade devido às vistas deslumbrantes, e pelas supostas propriedades curativas da água que vinha de suas nascentes. Sêneca, ao contrário, alertou as pessoas para não visitarem Baia. Ele achava que o local era um refúgio de vício e depravação. É essa combinação de vida urbana e de luxo, que lhe valeu o apelido de Las Vegas. O que quer que as pessoas que viveram aqui tenham feito em seu tempo livre, elas criaram algumas coisas maravilhosas de pedra. Até mesmo suas banheiras curvas, perfeitamente lisas, eram feitas de pedra. Acredita-se que Baia afundou por causa de atividade vulcânica, e o fato de estar debaixo d'água torna difícil para os arqueólogos irem até o local, para estudar seus muitos mistérios. Número 1. Canoas milenares, Estados Unidos. A descoberta de duas velhas canoas, em Wisconsin, Estados Unidos, não parece tão empolgante, até você ouvir mais sobre elas. Vamos começar com o fato de que a segunda canoa, descoberta em setembro de 2022, tem 3.000 anos. É uma canoa feita do tronco oco de uma única árvore. Em novembro de 2021, já havia sido encontrada uma primeira canoa de 1.200 anos no mesmo lago, mas esta nova descoberta ultrapassa sua predecessora em 1.800 anos. Objetos de madeira como estes teriam apodrecido séculos atrás em circunstâncias normais, mas as canoas sobreviveram, porque acabaram enterradas em argila e lama, 9 metros abaixo do Lago Mendota. Pouco se sabe sobre as pessoas que as fizeram, mas provavelmente eram ancestrais das primeiras nações locais do povo Ho-Chunk. De acordo com arqueólogos e historiadores, canoas como esta foram as primeiras embarcações que nossos ancestrais criaram. Pouquíssimas sobreviveram até os dias atuais, o que torna este achado ainda mais valioso. As canoas estão em um estado tão delicado, que devem passar por um processo longo e exaustivo de secagem e estabilização. Mas, presumindo que sobrevivam a esse processo, acabarão sendo exibidas no Museu Histórico de Wisconsin. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de incríveis tecnologias perdidas do passado e achados arqueológicos fascinantes. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!